Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan e estou aqui novamente ao lado de dois grandes amigos, que são dois grandes professores também, o professor Flávio Pierobon e o professor Ricardo Vélez. E hoje nós vamos discutir um tema que, para mim, parece muito importante e que surgiu na nossa conversa anterior, que são os deveres dos cidadãos. Vejam, a gente vê que, talvez seja uma visão até um pouco pessimista, mas em geral parece que o brasileiro pensa muito nos direitos do cidadão outorgados pela Constituição, muito na esteira daquilo que o professor Ricardo falou na esteira da nossa última conversa, um constitucionalismo muito influenciado pelas ideias do constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho e tudo mais, e todo mundo se apropria muito dessa ideia de deveres, então, e a gente não pensa muito sobre os deveres. Os grandes especialistas aqui sobre a matéria são os meus convidados. De toda forma, eu gostaria de pontuar aqui duas ou três ideias de início. A primeira é a de que nós não podemos perder de perspectiva que o ordenamento jurídico ele é organizado de maneira bilateral, de maneira que necessariamente, inescapavelmente, a cada dever, a cada direito subjetivo, corresponde um determinado dever jurídico de uma outra pessoa ou da coletividade, ou do Estado, né, mas necessariamente, se existe direito subjetivo, existe dever jurídico correspondente. Essa é uma ideia que parece muito importante. E desta ideia nós podemos derivar uma série de outras conversas, por exemplo, sobre reserva do possível. Porque muitas vezes o cidadão entenderá que ele tem um direito e que o dever correspondente é do Estado, mas o Estado precisa também se financiar de alguma forma. Então isso leva a outras preocupações que são legítimas e são bastante importantes também. Então, a primeira ideia que eu gostaria de frisar é essa: nós não podemos perder de perspectiva que a direitos correspondem deveres. Se a gente pensa aí nos direitos fundamentais e nas dimensões de direitos fundamentais, apesar dessa ser uma ideia um tanto quanto controvertida atualmente e tudo mais, mas assim, a gente tem direitos primeiro de liberdade, a esses direitos correspondem deveres aí de autocontenção do Estado. Depois a gente tem direitos fundamentais aí ditos sociais, corresponde um dever de ação do Estado dentro daquilo que é possível, de acordo com o orçamento e tudo mais. Aparentemente, pelo menos segundo a visão que eu particularmente tenho. E depois a gente pensa em direitos de solidariedade e começa aí a pensar em direitos que são da sociedade, que correspondem a deveres também de cada indivíduo, aí mesmo que isoladamente considerado, para que esses direitos possam ser implementados. Então essa é uma primeira ideia. Uma segunda ideia, que o professor Ricardo depois pode até me corrigir, mas me parece que é uma ideia que a gente vem trabalhando aí no mundo ocidental desde Aristóteles, pelo menos, que para mim, assim, gera uma certa confusão epistemológica no sentido de que os direitos políticos seriam também deveres. Que o cidadão não teria o direito de não exercer os seus direitos políticos, porque a própria vida política dependeria disso. Eu vi isso mais recentemente resgatado pelo professor Renato Janine Ribeiro, essa ideia de que os direitos eles relacionados à política seriam também deveres no sentido jurídico do termo. Essa é uma ideia que eu gostaria de trazer para a discussão, que me parece importante. Para mim, pelo menos com a minha cabeça de jurista, parece inadequado. Parece-me que a gente pode até pensar em um dever moral de participação do cidadão, para que o próprio arranjo político possa se sustentar. Mas para mim, tratar direito e dever como se fossem a mesma coisa gera muito mais confusão do que resolve qualquer espécie de problema. Para mim, talvez com uma visão até bastante pouco científica da coisa, o cidadão tem o dever, em primeiro lugar, de conhecer os seus próprios direitos e de estar disposto a, em um ambiente político, trabalhar para que os seus semelhantes também possam gozar desses direitos. Ou seja, existe um dever por parte do cidadão, prioritariamente, de absoluto respeito à ordem constitucional vigente, a não ser que ele considere que seja uma ordem ilegítima, e daí surge talvez um dever moral de trabalhar por uma substituição
dessa ordem constitucional, sempre ciente de todos os riscos que isso implica. De toda forma, eu prometi que ia falar, queria passar a palavra para o nosso constitucionalista, o professor Flávio Pierobon, para nos ajudar a entender sobre essa questão dos deveres dos cidadãos. Olá, professor Flávio, tudo bem? Olá, Tiago. Olá, professor Ricardo. Dizer mais uma vez que é um prazer indescritível poder participar de qualquer projeto que tenha vocês dois. Qualquer que seja, eu estou junto. Desde que não seja crime, qualquer projeto é um prazer enorme participar com vocês. Então, é uma honra enorme poder participar desses debates que têm sido tão profundos e tão proveitosos. Bom, esse é um tema que me angustia um pouco, porque eu tenho uma perspectiva do direito constitucional que é inevitavelmente mais liberal. Eu fui talhado estudando direito constitucional a partir dos pensadores clássicos liberais, Montesquieu, Locke, Rousseau. Então, é difícil eu pensar um pouco a teoria constitucional sem partir de uma premissa liberal. Então, quando a gente fala assim de deveres, esse é o primeiro aspecto. Se eu for atribuir deveres constitucionais ao cidadão, isso significará dar a alguém direitos. E, via de regra, ao Estado. E aí temos que pensar que tipo de direitos eu vou dar ao Estado em relação a mim, cidadão, que na verdade tem o Estado como um indivíduo que deve interferir pouco na minha esfera individual. Deve interferir em escala mais genérica para promover igualdade, enfim, diminuir desigualdade, entre outras coisas. Então, essa é uma primeira perspectiva. E há uma outra perspectiva, daí também um pouco no esteio do que você falou, do Renato Giannini e de outros autores aí que estudam a República, me parece o seguinte: dizer que o Brasil é uma república, já traz em si uma série de deveres. O problema é que esses deveres nem sempre estão materializados como norma e com consequências, o que acaba implicando isso que você acabou de falar aí, deveres morais de quem vive em uma sociedade. E para nós do direito, isso é um problema, né? Porque se não há uma consequência jurídica para uma determinada conduta, fica difícil de nós tornarmos ela uma conduta jurídica. Então, nós temos alguns deveres que estão materializados na Constituição. Por exemplo, o serviço militar obrigatório é obrigatório porque está previsto na Constituição. E isso é um dever de todos os cidadãos maiores de 18 anos do sexo masculino. E do sexo feminino, facultativamente, se assim quiserem. A mulher pode facultativamente ir, mas é uma faculdade. Então, outros deveres nós vamos ter aí, por exemplo, o dever, por exemplo, de matricular a criança na escola. Isso é um dever também que está positivado na Constituição. Então, nós temos alguns deveres materializados. Agora, a partir de uma perspectiva do pós-guerra, essa ideia mais liberal de que o Estado era esse ser que deve ser limitado, ele vai sendo diminuído ao longo do tempo, e essa influência do pensamento mais social, vamos dizer assim, acaba tomando conta do pensamento constitucional. E aí a crítica do professor Ricardo tem que ser levada em consideração, porque é verdade. De nada adianta também nós criarmos um Estado, e em certa medida nós fizemos isso com a Constituição, que assegura uma série de direitos contra o Estado, que em última análise, então, em favor do cidadão e dever para o Estado, que em última análise é um dever meu. Porque se o Estado tem que cumprir, esse Estado não surge do nada. Ele tem que cobrar tributo, ele exige cuidado com a coisa pública, ele exige atenção do cidadão que vota, que cobra. Então, nós fomos muito pródigos, vamos dizer assim, não sei se pródigo é a palavra correta, mas demos muito direito, asseguramos muitos direitos, alguns me parece que não. E o risco disso, me parece, é criarmos um sistema constitucional que é mentiroso. Acho que não temos isso, Mas é um risco de termos uma Constituição que promete coisas que na prática são impossíveis de serem entregues. E para encerrar a minha fala, quero dizer que eu não acho, pessoalmente, é uma perspectiva minha pessoal, eu não acho que nós deveríamos ter mais deveres para o cidadão. Acho que nós deveríamos ter tentado construir um modelo constitucional
onde a conquista de determinados direitos dependesse menos da atuação estatal. Uma igualdade social dependesse menos de uma atuação presente do Estado, porque isso acaba fazendo que o Estado se torne cada vez maior, e um Estado cada vez maior é um Estado mais pesado, mais difícil de carregar e mais difícil de se realizar. Então, a minha perspectiva com relação aos direitos e deveres, do ponto de vista constitucional, é nessa esteira. Então, devolvo a palavra aí, estou ansiosíssimo para ouvir o que o professor Ricardo tem para dizer. Muito obrigado, professor Flávio. Eu até tenho a impressão de que, daquilo que nós falamos até agora, talvez um importante dever do cidadão seja pagar tributos que sejam legitimamente estabelecidos, né? Esse é um dever do cidadão aí por excelência. Ele precisa dar a sua contribuição, desde que legitimamente estabelecida, com fundamento, para que o Estado, que tem direito de cobrar tributos, possa fazer frente aos seus deveres de prestações aí das mais diversas. E acho que esse é um ponto bastante importante quando a gente pensa no macro aí. Eu, para falar a verdade, até devido aqui a algo que eu penso sempre aí em relação aos deveres, e antes só, pagando tributos, também surge aí a ideia de direito e não de dever, mas de direito, de fiscalização daquilo que o Estado tem feito. Isso, para mim, tem que ser visto como direito do cidadão e não exatamente como dever no sentido jurídico. Talvez seja até um dever moral, mas a gente tem para caracterizar como jurídico essa questão da coercibilidade que você mencionou bem aí. Eu penso sempre, quando eu penso sobre essa questão aí do cidadão, eu penso sobre o negócio do jogar lixo na rua, sabe? Por prosaico que seja, será que seria um dever do cidadão? A gente tem até legislação falando que não pode, que cabe multa e tudo mais, mas será que isso tem alguma coisa a ver com cidadania? Isso aqui só para dividir uma dúvida boba, assim, mas que sempre, para mim, é recorrente quando penso sobre isso. Queria muito ouvir o professor Ricardo. Professor Ricardo, olá, tudo bem? Obrigado. Bem, eu entro como a coruja de Minerva, que levanta a voz quando o programa vai terminando, quando as sombras da noite se aproximam. Mas eu vou falar, quer dizer, eu queria destacar alguns aspectos mais na seara da filosofia política. Quer dizer, esse conceito de deveres do cidadão do ângulo da filosofia política. E vou trazer um pouco a colação os autores que no nosso contexto têm falado sobre isso. O primeiro a falar sobre deveres do cidadão, e que o cidadão não é uma simples coisa passiva, é muito antigo, é Silvestre Pinheiro Ferreira. Silvestre Pinheiro Ferreira, em 1846, escreve um livrinho intitulado Manual do Cidadão num Governo Representativo. Seria uma espécie de catecismo para o cidadão ser bom cidadão. Esse seria o primeiro. Mas, no contexto da filosofia política moderna, vamos ver que outros autores, além de brasileiros, têm trabalhado. Quer dizer, 3 autores, no meu entender, trabalharam nisso no Brasil. Seriam Silvestre, em segundo lugar, o Visconde de Uruguai, no seu tratado de ensaio de direito administrativo, de 1860, trabalha esse conceito do papel do cidadão. E o terceiro é Joaquim Francisco de Assis Brasil, que chama a atenção para os deveres dos cidadãos, sobretudo num livrinho intitulado do modo bem, sobre o modo de votar, não? Me esqueço do título exato agora, que é o Joaquim Francisco de Assis Brasil, Presidencialismo, Parlamentarismo, Democracia, é o livrinho dele. Bem, e aí fala do que é dever do cidadão. Então, essa parte dos deveres do cidadão, os nossos teóricos, do ponto de vista diríamos, de uma filosofia política, nunca se esqueceram do papel do cidadão. Silvestre Pinheiro Ferreira, nesse seu livrinho, Manual do Cidadão num Governo Representativo, é uma espécie de catecismo com perguntas e respostas, que tenta reproduzir o que um grande filósofo político francês pensou no início do século XIX na França, que foi Benjamin Constant de Rebecque. Benjamin Constant de Rebecque escreveu um livrinho intitulado Princípios de Política, em que ele diz, bem, o Estado moderno veio para ajudar o cidadão.
Mas esse Estado moderno se é convertido em vontade geral, vira rolo compressor que passa por cima do cidadão. Então, ele alerta para a necessidade de, no mundo moderno, em que necessariamente tem de ser pensado o Estado para incorporar as grandes massas, esse Estado não se converter numa máquina mortífera. Né? Então, Benjamin Constant de Rebecque traça uma série de princípios fundamentais. O primeiro, o que nós atribuímos ao Estado, ao setor público, não lhe damos um poder omnímodo sobre a pessoa. Somente lhe atribuímos um poder: organizar o espaço público. Nesse organizar o espaço público, contudo, não lhe damos poder de que interfira na nossa vida interior, na nossa vida privada. Então, o Benjamin Constant de Rebecque chama a atenção para isso, e esse chamado de atenção de Benjamin Constant é retomado pelo nosso querido Silvestre Pinheiro Ferreira, no seu livrinho de 1846. Outra autoridade que já mencionei que fala sobre isso é o Visconde de Uruguai, Paulino Soares de Souza, com seu tratado Ensaio de Direito Administrativo. O Paulino era muito pragmático, como bom conservador, e ele queria saber, na Europa da sua época, por que alguns países da Europa funcionavam e o Brasil não funcionava. Por que as organizações sociais eram uma espécie de instituições enraizadas no interior do coração das pessoas. Então, ele visita a França, visita a Inglaterra, sobretudo esses dois países que para ele seriam os que no século XIX mostravam uma maior civilidade. E ele diz, bem, no nosso caso, as instituições governamentais foram criadas um pouco na trilha francesa, seguindo a doutrina dos doutrinários. O Estado garante uma série de coisas ao cidadão. O Paulino Soares de Souza, no seu Tratado de Direito Administrativo, diz, mas isso tem um imposto a pagar. O cidadão tem que entrar com a sua convicção, com as suas ideias, com a sua participação, para que isso não vire apenas uma coisa vertical que vem de cima para baixo. Então, ele chama a atenção para a necessidade de o cidadão, ele já desde o lar, começar a se preparar para participar da vida pública, para participar da gestão, sobretudo do processo do governo representativo. Assim, Brasil, já no início da República, chama atenção para isso. Do voto e do modo de votar implica um conhecimento de parte do cidadão do que são os seus direitos eleitorais e os seus deveres eleitorais. Qual é o primeiro dever eleitoral? Diz o Assis Brasil. Votar, evidentemente. Qual é o segundo? Você cutucar com vara curta o seu representante. Então, Assis Brasil diz, é necessário que o cidadão comece a cobrar já ali onde ele mora, no seu município, aqueles que ele colocou lá para representar os seus interesses. É importantíssimo, cidadão, cobrar dos seus eleitos. Há dois modos de fazer isso, diz Assis Brasil. O primeiro, organizando e entrando em partidos políticos. Os partidos políticos são os grandes instrumentos de participação política do cidadão. Então, é necessário que o cidadão atente para isso. O seu dever tem de ser de construir a democracia representativa e o primeiro caminho é ter partidos confiantes e partidos afinados com a representação de interesses. O segundo é a participação direta. O cidadão tem que ser um chato que vai na Câmara de Vereadores cobrar do seu vereador. Teve até um movimento aqui nos anos 80, em São Paulo, que era de senhoras que decidiam aparecer de supetão na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores para encontrar os seus eleitos e lhes cobrar. Isso terminou sendo esquecido, mas essa deveria ser uma das nossas práticas concretas para melhorarmos o caráter da representação. Por último, queria chamar a atenção que todas estas propostas terminaram sendo compradas pelo Instituto de Humanidades. Nós, no Instituto de Humanidades, professor Antônio Paim, professor Leonardo Prota e eu,
escrevemos em 1986 um livrinho, Cidadania, o que todo cidadão precisa saber. Nós achávamos que havia uma grande falta no Brasil, já naquela época, de educação moral e cívica. A educação moral e cívica foi uma disciplina que entrou nos currículos do ensino fundamental e básico até o fim do ciclo militar. Termina o ciclo militar, a educação moral e cívica foi pro lixo da história como entulho autoritário. Lembre que os milicos tinham educação moral e cívica na primária e no segundo grau e estudo de problemas brasileiros na universidade, como uma continuação. Ora, essas duas matérias desapareceram. Seria importantíssimo reeditá-las, não evidentemente num contexto autoritário, mas num contexto democrático. E, como se trata de democracia, deveríamos estabelecer, diz aí, um diálogo nacional entre todos os docentes e as famílias acerca de quais seriam os conteúdos a serem apresentados nessa proposta de educação para a cidadania. Nós nos tomamos o trabalho de escrever um livrinho a respeito, Cidadania, o que todo cidadão precisa saber, que foi editado pelas Páginas Amarelas em livro de bolso, que era vendido na entrada do metrô em São Paulo e no Rio de Janeiro, a R$1. Era um livro muito barato. A primeira coisa que ocorreu com o livrinho, os livreiros, gananciosos como sempre, começaram a cobrar R$5 por cada livrinho, quer dizer, ganhando o 500%. Então, não houve a compreensão de parte dos livreiros, dos donos de livrarias, de que veicular isso a preço barato seria um bem, uma coisa, um serviço à sociedade. Então, nós teríamos uma pauta de ação do cidadão em face do Estado, que seria a educação para a cidadania. Nos países onde isso funciona, a cidadania anda bem. Por exemplo, Estados Unidos. Por exemplo, Canadá. Por exemplo, Alemanha, França. Por que esses países funcionam? Porque o cidadão já desde os bancos escolares aprende o que são os seus deveres como cidadão. E é cobrado no conhecimento desses deveres. No Brasil não temos uma disciplina que mostre às criancinhas qual é o comportamento cidadão. Quer dizer, o comportamento qual é? Não, você não tem ideia do que são as leis estabelecidas, do que são os princípios fundamentais, do que são os seus deveres para a preservação da saúde pública. Agora, em época de pandemia, quer dizer, é necessário que haja uma participação do cidadão. O que eu vou fazer para ajudar a preservar a saúde pública? Na época, estava no ar a questão da AIDS. Nós dizíamos, é necessário que o cidadão aprenda a como se preservar, como preservar a sua saúde e a dos demais para manter esse bem que é a saúde pública. Então, resumindo, do ponto de vista do direito, há toda essa parte que os meus caros colegas mostraram. Do ponto de vista da filosofia e da pedagogia, surgem inúmeras propostas, a primeira das quais é a matéria educação para a cidadania, que deve ser revivida não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Muito interessante, muito obrigado também, professor Ricardo. A gente vê novamente que as soluções mais importantes passam muito por uma educação de qualidade, né? Eu até sempre digo que a gente precisaria pensar em lógica, já desde o ensino fundamental, porque falta muito para o debate público e para a análise daquilo que a imprensa passa e tudo mais, lógica, né? Se o cidadão estivesse preparado aí para identificar as inconsistências de argumentos que lhe são dirigidos, talvez a gente tivesse condições aí de um debate muito mais maduro e muito menores preocupações com aquilo que é veiculado aí pelos mais diversos meios. Agradeço muito mesmo a disponibilidade dos professores Flávio e Ricardo por participarem novamente. Convido vocês todos a participarem também, interajam conosco aqui nos comentários. Nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, disponíveis os canais de comunicação aí também com o professor Ricardo, com o professor Flávio, canal de YouTube, site, mídias sociais, aí por meio das quais eles também têm interagido. Para quem gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal, clique aí no sininho para continuar acompanhando a gente promete, inclusive, voltar. Não é isso, gente? Ótimo. Tá bom, estamos aí. Será um prazer voltarmos a estes bate-papos.
Sempre que quiser, é só chamar, Tiagão. Tá ótimo, então. Obrigado por tudo, viu? Gente, tchau, tchau, até mais. Obrigado, meus amigos. Tchau.